Atendidas pelo Corpo de Bombeiros preocupa. São afogamentos, casos de queimaduras por água-viva, ocorrências em trilhas. Para falar sobre o assunto e as formas de prevenir esse tipo de situação, eu converso agora com o Major Cristiano Cardoso, que é subcomandante do 1º Batalhão de Bombeiros Militares de Santa Catarina, o nosso convidado de hoje aqui no 8 em Ponto. Tudo bem, Major? Seja bem-vindo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os telespectadores. Bom, Major, o que se tem até o momento de estatísticas sobre esse tipo de ocorrências que vocês atendem no litoral durante essa temporada? Primeiro é importante dizer que a Operação Veraneio ela é a mais significativa das operações que o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina desenvolve. E ela tem essa dimensão por quê? Porque é a operação que envolve o maior número de recursos humanos e materiais e que se estende pelo maior período de tempo. Um outro dado importante é que ela não é realizada somente na área litoral de Santa Catarina. Ela se estende para todo o interior, nas regiões de balneário, que não são praias, né, rios, lagos e represas. O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina está presente ali para garantir a segurança dos banhistas. E até o momento a gente tem uma série de ocorrências envolvidas. O que se tem de números até o momento? Durante essa temporada, um dado bastante significativo foram as ocorrências que aconteceram envolvendo lesão por água-viva. Nós atendemos quase 56 mil ocorrências em todo o litoral de Santa Catarina e, para nossa sorte, esse índice tem diminuído durante essa semana, o que garante que os banhistas vão ter condições melhores de frequentar os balneários catarinenses. Nós tivemos também algumas mortes por afogamentos, né? Aconteceram algumas mortes, algumas em área monitorada, onde tem a presença de guarda-vidas, numa distância um pouco maior do que aquela que a nossa diretriz prevê como área coberta pela vigilância do posto, e algumas mortes também aconteceram em área não monitorada, onde não existe presença de guarda-vida e o banhista, às vezes, inadvertidamente, ele adentra ao mar sem tomar nenhum cuidado. A gente sabe que no período de verão as praias de Santa Catarina convidam, mas nós orientamos que os banhistas procurem os balneários que têm a vigilância feita pelo Corpo de Bombeiros e pelos guarda-vidas. Bom, certamente no dia a dia de vocês, no atendimento desse tipo de ocorrência, acontecem situações até curiosas, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui o programa e você me falou que inclusive tem pessoas que discutem com os guarda-vidas quando estes profissionais fazem o alerta para o cidadão sair de uma área de risco de uma praia. É um exemplo, o senhor tem outros? Rodrigo, esse dado é interessante. Por mais absurdo que pareça, o guarda-vida está ali para garantir a segurança das pessoas. Ele é o profissional qualificado, treinado para antecipar qualquer situação onde o banhista vai se colocar em situação de risco. E por mais incrível que pareça, em algumas ocasiões onde o guarda-vida vai lá advertir a pessoa, pedir para ela se retirar daquele local, onde não é propício o banho, onde oferece mais risco de afogamento, a pessoa achar ruim, acaba discutindo e às vezes essa discussão vai além daquilo que o bom senso recomenda. Complicado, né? A que se atribui, Major, esse tipo de situação? Entra ano, sai ano e as ocorrências continuam. Pessoas que não conhecem muitas vezes o local que estão frequentando, não respeitam, vamos dizer assim, o mar. Ainda é realmente um comportamento de imprudência que causa esse tipo de ocorrência? Nós temos identificado que sim. O Corpo de Bombeiros adota uma sinalização padrão nos postos e nas praias, justamente para que tenha essa fácil associação dos locais onde nós entendemos que há um maior risco de afogamento, um risco moderado de afogamento e um baixo risco de afogamento. Além disso, o Corpo de Bombeiros sinaliza a faixa de areia naqueles locais onde existe uma corrente de retorno, colocando uma bandeira vermelha, e faz cerca de 10 anos que nós optamos por também identificar locais propícios para banho na faixa de areia, porque em algumas situações nós só sinalizamos o local perigoso e o cidadão às vezes fica em dúvida do local onde ele pode se banhar, onde existe o menor risco de ele se afogar naquela praia. Então nós estamos adotando a estratégia de sinalizar aquele local com uma bandeira verde. Na faixa de areia, uma bandeira verde, aquele local na praia é o local identificado pelos guarda-vidas como o local mais seguro. Bom, Major, e é bom deixar claro, né, que o Corpo de Bombeiros, o senhor acabou de falar, tem uma operação de muita estrutura, que é a Operação Veraneio.
Os bombeiros estão em mais de 130 praias, balneários, enfim. Agora, o bombeiro não é onipresente. Não dá para ter um bombeiro em cada praia do litoral catarinense, são 450 quilômetros. Ou seja, se não tiver a consciência de quem está se banhando, conhecendo uma área, uma trilha, enfim, um costão, como agora tem aí as piscinas naturais da Barra da Lagoa aqui em Florianópolis, que muita gente acha que é piscina, mas na verdade é um costão, não é? Se isso não acontecer, não tem como, não é? Nós recomendamos que o local que não oferece serviço de guarda-vidas seja evitado, pelo menos para banho. Um dado interessante também é que no verão existe aquele turista que tem um espírito mais aventureiro, que busca um local mais retirado, ele evita a área de praia por ter muito movimento, ele quer procurar um local isolado. Ele vai até uma cachoeira, até um rio, que também, na maioria das vezes, são locais de difícil acesso, não contam com a vigilância do Corpo de Bombeiros e acabam acontecendo alguns acidentes nesses locais. Tá certo. Então ficam as orientações, não é? Para as pessoas que estão em casa e os turistas, né? Enfim, conhecerem então o litoral catarinense, o interior, mas com o máximo de cuidado possível. Major, muito obrigado pela participação aqui no 8 em Ponto e sucesso no comando da Operação Veraneio aqui em Florianópolis. Obrigado, Rodrigo. Esse foi o nosso 8 em Ponto de hoje. Estamos falando um pouquinho sobre as ocorrências no mar, afinal de contas, mar interior do estado. Quem vai curtir tem que ter respeito pelo mar. O mar tem situações que podem levar a risco de um afogamento, de uma corrente de retorno, até de morte, enfim. Trilhas, locais que a gente não conhece. Tem que ter todo o cuidado para verificar, para passear, para contemplar, enfim, para poder aproveitar o verão. Caso contrário, as ocorrências, infelizmente, vão acontecer. O 8 Ponto fica por aqui, mas o SC no ar segue.